Bem-vindos a mais uma sessão de Voz da Terceira Terra. Este podcast está sendo gravado dia 21 de novembro de 2008 e será lançado ao ar. Será posto no ar? Será lançado? Será lançado. E será lançado dia 1º de dezembro de 2008. Agora são 8 horas da noite, fazem 27 graus em Ribeirão Preto. Eu sou Marcelo. Eu sou o Netão. E eu sou o Rodolfo. E o que a gente fala? Ia ser mais um Vozes da Terceira Terra. Então, peraí, é ao contrário, né? Eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. E eu sou o Rodolfo. E este é mais um Vozes da Terceira Terra. E a sua sogra não dá um bom monstro. Agora já ficou. Este podcast está sendo gravado dia 21 de novembro de 2008 e será lançado dia 1º de dezembro de 2008. Agora são 8 horas da noite e fazem 27 graus em Ribeirão Preto. Quente pra caralho. Mas não parece, né, cara? Acho que o termômetro tá dentro de casa. Você tá acostumando. Não, pode ser. Ou o termômetro tá dentro de casa e lá dentro tá quente, marcando 27 graus. Porque aqui fora, a gente grava na nossa sacada. A sacada não, né? Área de serviço. A gente grava na nossa área de serviço e dá um vento gostoso. Ainda tá quente pra caralho. E nossa música de abertura e encerramento é a faixa Breathe, da banda Stone Drive. Mais informações sobre ela pode ser encontrada no portal garageband.com. Este podcast é hosteado nos portais mypodcast.com e gcast.com. No mypodcast.com a gente tem que colocar pelo menos 2 propagandas do mypodcast.com. Vocês vão ouvir. Vamos intervalo para nossos comerciais e já voltamos. No Gcast, quem estiver ouvindo vai achar isso um pouco estranho, mas é porque ele deveria ter comido assim. Não se preocupe. O tema de hoje é monstros. Pam, pam. Faz parte de uma série de 2 podcasts, um sobre monstros e um sobre vilões, e hoje falaremos sobre monstros. O Neto acha que a gente vai gravar um sobre anti-heróis também. Anti-heróis é legal. Só que pra falar de anti-heróis, a gente vai ter que falar de heróis primeiro. É verdade. Seria legal fazer um podcast sobre heróis. A gente tá enrolando pra fazer um sobre a saga do herói, né? É que o Netão precisa ler o texto. O Heróis Mil Faces do Joseph Campbell. Eu comprei esse livro Lição em de espanhol. casa, Netão, lição de casa. Eu vou ler, eu prometo. Eu comprei a porcaria desse livro em espanhol tem um mês e tô esperando chegar. A Saraiva me deu previsão de 11 semanas. Nossa. Ok, ela chega pro Natal do ano que vem. Bem, verdade. Vamos fazer então, depois desses 2 sobre monstros, sobre vilão, fazer sobre um herói. Eu tava querendo fazer sobre outras coisas. A gente tem uns esquemas legais aqui pros próximos podcasts, cara. Tudo bem, então esperem um podcast sobre heróis. A gente vai fazer. A gente vai fazer sobre investigação e mistério, sobre aventuras marítimas, viagem no tempo, aventuras no presente, Dark Future. Inclusive esse sobre monstros, a sequência Então, dele é Dark vilões Sun. e não é necessariamente o próximo que é sobre vilões. Isso é importante. Não fiquem esperando semana que vem o de vilões não, viu, galera? A gente não sabe o que nós vamos colocar no ar na semana que vem. Nós vamos quebrar agora os Na conjuntos. verdade, a gente já podia falar no final desse podcast que a gente vai falar semana que vem, que a galera já fica esperando. Sim, O que nós vamos falar semana que vem? Deixa a surpresa pro final, calma. Calma. Eu apago, Rodolfo. Acho que é. Eu apago. Eu vou censurar. Tá. Então a gente fala no final que vai ser na semana que vem. Vamos fazer esse cliffhanger, né? A galera acabou o podcast, o próximo Nossa, podcast vai fazer a galera escutar o podcast inteiro só pra descobrir o que a gente vai falar no semana que vem. Nós vamos forçá-los a ouvir o podcast. Vocês não têm outra saída, terão que ouvir esse podcast até o final. Eu tô adorando aquela série Carnivale. Você tá assistindo a série da HBO? Isso, já tô no 3º episódio, tô achando muito boa. Inclusive, eu revi o 1º e o 2º episódio pra pensar melhor no 3º. Você entendeu o 3º episódio? Eu tô achando muito legal e assim, tô achando fantástico. Eu tô vendo que os caras falam, puta, que ideia legal. É uma minissérie, né? Inclusive é legal porque é uma minissérie. Ela é 2 temporadas de, não sei, 13 episódios, 9 episódios, um negócio assim. Nossa, e é tudo de bom. É uma mistura tão inusitada, né? Que é aquela coisa da Grande Depressão norte-americana, freak show norte-americano e a luta do bem contra o mal, que tão maluco e muito bem encaixado, muito bem feito. O roteirista do Carnevale, logo depois que acabou o Carnevale, ele foi chamado, ele e o filho dele foram chamados pela Marvel para escrever Homem de Ferro. Que legal. Logo depois, eu acho que da saga The Inevitable, eu acho que são eles que assumiram.
Pô, bacana. Não lembro o nome É porque agora. a coisa é muito boa, mas só que tem aquela velha... eu tô esperando ver o que vai acontecer, porque tá seguindo aquela regra de séries de horror e filmes de horror em que... Todo mundo morre no final? Não, o diabo faz 1000 coisas e Deus não reage, né? Cara, Deus só reage nas histórias do Stephen King. Deus só existe pro Stephen King. Você pode ver qualquer história de horror, cara, só tem um capeta. Nunca tem Deus, exceto nas histórias do Stephen King. Vamos definir que Stephen King é um crente. É um crente. Ele tem fé. Uma série legal que eu vi, que eu acho que serve de dica, é uma que chama Fringe. Ah, que é do J.J. Abrams. É um tipo de arquivo nossa, X, né? muito bom, muito bom. Os efeitos especiais estão fantásticos. Ela tá na fila pra eu assistir. E histórias muito boas, muito centradas, assim, né? Muito bem construídas, eu diria. E é legal, entendeu? É o arquivo X da nova geração. E tudo que o arquivo X fazia de errado, na minha opinião, tipo, era chato você ficar aí o episódio inteiro pra chegar no final e não acontecer nada. Tipo, dava tudo errado, se perdiam as provas, via nada, ninguém via nada. Ninguém. Tipo, era foda, né? No fim das contas, a história provava que o mundo ainda era o nosso mundo real, né? Mas nesse não. Nesse tá bem legal, porque tem um grupo de pesquisadores, né? Um grupo de investigadores que pega essas coisas estranhas. E tem um lance de conspiração, coisa acontecendo no background. Tá bem legal. Os atores são bons. Tirando a atriz principal, que ela é meio sem sal. Mas de resto, tá perfeita a série. Tem uma série... Foi engraçado que eu tava assistindo Carnivale, né? E o seu irmão chegou pra mim. O que é isso que você tá vendo? Ah, é tal coisa. Ah, nunca ouvi falar. Quem que são os atores disso aí? Ah, é o Kurgan versus o John Connor, né? Ele aí falou, nossa, aí sentou pra assistir. Tem uma série, porra, agora eu não consigo lembrar o nome dela. É uma série inglesa de efeitos especiais péssimos, vagabundos, que se passa no mesmo universo da série do Dr. Who. Me vinha na cabeça Deadwood, mas não é Deadwood. Como é que chama, gente? A Luciana sabe. Ah, bom, como eu não lembro... Ah, como é que chama? Porque tô falando do Fringe aí. Não é Deadwood. Vocês não conhecem uma série inglesa? Fala mais alguma coisa. Ah, não, eu me recuso a parar o podcast. Porque não vou parar, não. Ah, tá. Depois eu elimino. É que eu preciso saber, porque eu acho legal citar agora, porque você estava falando do Fringe. Ah, tá. São um grupo de investigadores na Inglaterra, entendeu? Tipo assim, tem uma divisão do governo, que tipo M5, assim, que investiga o sobrenatural. Ai, não é Deadwood. Deadwood é uma série de cowboy. Exatamente, é Fire, não sei o que. Fire in the Hole? Não, Burn alguma coisa. Uma coisa Burn. Torchwood. Puta que pariu. Mind Story. Agora eu não preciso mais de você. Eu liguei pra ver se você lembrava o nome da série Torchwood, mas eu acabei de lembrar que chama Torchwood. É Torchwood mesmo, né? Então tá bom, obrigado. Meu Deus. Oi, Luciana. Fala oi pro Netão. Oi, Luciana. Olá, tudo bom? Você tá aparecendo no nosso podcast. Fala oi pros nossos ouvintes. Oi, tudo bem? Então tá bom, tchau. Obrigado. Torchwood é uma série inglesa de defeitos especiais, são os piores defeitos especiais. É no naipe de Doctor Who, cara. Quem já viu o Doctor Who, acho que passa na... Eu gosto do Doctor Who. People Nights. A história é boa, mas os efeitos especiais são uma negação, né, cara? Parece que foram feitos no quintal das pessoas. Já tá no 8º Doctor Who, isso que eu acho legal. Cada Doctor Who que teve, mesmo um que durou só 3 episódios, todos os Doctor Who, eles são considerados um Doctor Who na continuidade mesmo. Quer dizer, já tá no 8º, no 9º Doctor Who e é considerado até que um episódio do... São como fantasma, não como James Bond. Exatamente, tanto é que na atual cronologia do Doctor Who tem um episódio em que ele vai para um museu em que ele encontra gadgets de vários outros Doctor Whos e ele encontra um Doctor Who do passado, quer dizer, um ator que já tá velhinho e tal. Achei bem legal. Mas os efeitos especiais são muito ruins. Eu geralmente não ligo muito para a qualidade de efeito especial. Eu sou fã de Jornada nas Estrelas, né? Mas, nossa, Deadwood é muito ruim. E tipo assim, as histórias também não são muito boas. Que Deadwood? Deadwood não, é Torchwood. Torchwood, isso é no mesmo universo do Doctor Who e são os mesmos efeitos especiais. Eu assisti de um episódio e não gostei. A Luciana já viu mais e fala que tem uns que são melhorzinhos. As histórias são meio... Sabe, tipo Arquivo X feito hoje? Mas aquele formato não funciona muito bem.
Mas tem gente que gosta, por exemplo. Tem gente que é fã do Doctor Who, né? Pra caramba. Eu nunca vi isso, nem sei. Tá indicado, procura ver. As histórias são boas. Mas eu assisti, começou no rádio, né? Doctor Who começou no rádio. Que nem a herói de Pulp Fiction, né? Rádio, revistinha, o Pulp, né? E ele se veste de sobretudo e chapéu. Nossa, não é muito inglês isso, né? E ele viaja pelo tempo e pelo espaço com uma cabine telefônica. Mas peraí, isso daí não era do Bill Ted? Não, isso é Doctor Who. Esse é Doctor Who. E o Ted é que parodiou Que isso. chupinhou, Ah, tá. Mas tem uma série que eu assisti essa semana que eu tava pra assistir há muito tempo. Ela passava no FX, depois foi pra Fox, aí depois sumiu. E aí, como eu queria assistir, eu acabei tendo que baixar. Baixei a primeira temporada, estava no meu computador há meses, acho que há quase um ano. E eu finalmente cheguei nela, porque internet de 4 MB, né, cara? Você baixa mais coisa do que você consegue assistir. E eu finalmente cheguei nessa série, chama The Unit. No Brasil, pela Fox, ela chamou The Unit, Tropa de Elite. Eu prefiro o nome em Portugal, que chamou A Unidade. Ela é uma série, eu baixei por um motivo, quando eu fiquei sabendo que ela tinha um outro tema, eu falei, eu não quero assistir, né? E aí fiz com que eu enrolasse mais ainda, mas não deletei ela, não a deletei do meu HD. Eu esqueci que ela tá lá. Tô com um HD tão grande ultimamente, que o meu HD mais recente, depois que o anterior morreu, o novo ele tá tão grande que eu esqueço que tem as coisas dentro dele. E aí eu assisti finalmente, ontem. Gostei tanto que eu vi 5 episódios, um atrás do outro. Eu fui dormir 4 horas da manhã. Mas sobre o que é essa The Unit? É uma unidade especial, é baseado num livro chamado Inside Delta Force. E tem uma unidade especial secreta, tipo o Comando Delta mesmo, do Chuck Norris. Ela é secreta a ponto de nem o próprio governo saber que ele, tipo assim, segmentos do governo, claro que o Washington sabe que existe, o Departamento de Defesa sabe que ela existe. Mas ela é ultra secreta, é uma unidade ultra secreta, e junta a galera, tem gente que vem dos Rangers, tem gente que vem da aeronáutica, entendeu? É uma tropa de elite mesmo, que o nome tropa de elite ficou ruim ultimamente, né? E eles são disfarçados, o exército, segmentos do exército inteiro não sabem que eles existem, eles são disfarçados como soldados que trabalham em escritório. E tem o grupo Alpha e o grupo Alpha e Bravo, são 5 membros em cada um. E eles são enviados para missões ultra covert ops, a Black Ops, na verdade. Black Ops. Não é nem covert ops, é Black Ops. Parece legal. Eu abaixei, eu queria assistir porque me chamou a atenção primeiro pelos atores, que é uma galera que anda fazendo série há muito tempo. E porque parecia muito... Quando eu fiquei sabendo, eu tinha acabado de ler Rainbow Six, do Tom Clancy. Eu estava empolgado. Rainbow Six é nesse naipe, sabe? A mais negra das Black Ops. Nossa. E aí eu baixei, logo depois fiquei sabendo que na verdade é uma série que tem essa parte de ação do pessoal, né, fazendo coisas ultra secretas, mas também mostra a vida deles. Porque a família mora na base, né? Então tem o drama familiar deles. Eu falei, não é isso que eu quero ver, né? Eu quero ver uma coisa Soldado da Fortuna, do Jerry Bruckheimer. Mas todo mundo elogiou tanto, falou muito bem, resolvi assistir e é realmente muito bom. Por incrível que pareça, eu gostei da parte do drama. A parte do drama familiar deles, lidando com estresse, lidando com a relação entre... É assim, tem a parte da ação deles e tem a parte da vida das famílias. Do drama das mulheres, que são mulheres de soldado. Então, eu achei muito legal. E não entra muito em detalhes técnicos, sabe? Você pode assistir sem achar que está lendo um manual ou precisar de um manual. Não tem muito detalhe técnico militar, que é o que eu gosto no Tom Clancy. Mas a série funciona bem desse jeito, sem usar nomenclatura militar, né? Legal. E tem a parte da ação, que é para o homem, e tem a parte do drama familiar, que é para a mulher. Ou seja, para todos os segmentos. Exatamente, mas eu acabei gostando pra caramba da parte do drama e eu tenho certeza que a Luciana vai assistir e vai gostar, não do drama, vai gostar da parte da ação. Mas olha, eu recomendo, já tá sendo produzida a 4ª temporada, infelizmente no Brasil não tá passando mais, mas se voltar a passar no FX ou na Fox, eu recomendo. A série é muito boa, mas assim, nota 10, cara. É muito boa. Vamos agora ao nosso podcast. Sessão 7, Monstro. Como tornar um monstro memorável, Rodolfo? Eu acho que... Primeiro, eu estava pensando, vamos definir a ideia de monstro, porque eu fui pegar pra gente conversar nos vários dicionários o que é o monstro. E, em geral, você tem que monstro é um animal, uma pessoa com uma deformidade
ou exagerado, ou uma pessoa com uma ética distorcida. E nós estamos usando... Então é uma criatura distorcida física ou mentalmente? Mentalmente. Só que nós estamos usando um termo para monstros do videogame. Né? Porque é o seguinte, a gente pensa em videogame assim, você vai enfrentando vários monstros até chegar no chefe final de fase. Né? Pra ganhar XP. Tá, sim. Mas nós estamos pensando em monstros como todo aquele tipo de antagonista que você enfrenta que não é um vilão. Então, vamos definir vilão. Silêncio. O Marcelo está acendendo o cachimbo dele de Elmster. Eu gostaria que fosse mesmo. O cachimbo do Elmster que está sempre cheio de tabaco. Né? A diferença entre vilão e monstro, no contexto do RPG, ou de literatura, né? O vilão, ele tem uma relação com o herói. O vilão é o lado negro do herói, ou tem algum tipo de relação com a história do herói. Ele se relaciona com o herói de uma maneira. Ou porque ele faz parte do passado do herói, ou porque o vilão foi criado através da ação ou inação do herói, ou o herói foi criado através da ação ou inação do vilão. Sempre tem uma relação entre... Ou até antagonismos ideológicos. Ele tem alguma relação. Ele pode ser o herói refletido no espelho. Ou o herói distorcido, né? De maneira geral, ele tem uma relação com o herói e o que dá muito pano pra manga. Você tem diálogos entre o herói e o vilão. Com o monstro, você não dialoga. Porque o monstro não tem uma relação com o herói. O monstro é uma criatura terrível que mata as pessoas. O monstro pode ser até uma série de monstros que atacam e o herói tem que enfrentar, ou os heróis têm que enfrentar, ou o foco da história. O grande dragão que está matando as pessoas. A história não precisa ter um vilão. Exatamente. A história não precisa ter vilão. Ela pode ter um grande monstro. Mas, de maneira geral, o monstro não tem relação com o herói. O monstro é uma ameaça que tem que ser enfrentada. E o seu vilão... Basicamente, o monstro tá se cagando pro herói. Ele vai estar lá, independente ou não do herói. Isso. Exatamente. Seu vilão pode ou não ser um monstro. Mas ele já tem um relacionamento mais intrínseco com os heróis. Um exemplo disso que me ocorreu é a diferença do Balrog, que é um monstro, e do Saruman, que é um vilão. Faz sentido? Uhum. Por exemplo, o professor Moriarty, do Sherlock Holmes, é o vilão. Aqueles outros antagonistas que ele enfrenta no decorrer dos livros... O Cão de Baskerville. Eu ia falar do Cão de Baskerville também. Você roubou... São os criminosos, né? Os criminosos estão na nossa categoria de monstro. Uhum. Então, basicamente, o monstro é aquela força ou aquele desafio que está acontecendo, está se desenrolando na história... E não tem relação com o herói. Exatamente. E não precisa Ou com o protagonista. E não precisa ser o grande antagonista da história. Você pode ter um conjunto de monstros que você enfrenta. O grande objetivo do jogo é você impedir que o sacerdote de Orcus traga essência, tipo assim, que traga orcos para o mundo. Mas no processo você irá enfrentar goblins, orcs, dinossauros. Isso são monstros. Que é uma coisa interessante isso. Você não precisa ter o monstro apenas como como é que chama isso? Um negócio no caminho? Uma pedra no caminho? Um desafio? Uma coisa que te atrapalha. Tá. Uma dificuldade. Os monstros não precisam ser apenas uma dificuldade, uma chatice no caminho até chegar no grande vilão da história. E nem precisam ser o mero XP que você precisa ganhar para passar de nível. Pra falar a verdade, é muito mais interessante que os jogadores vejam monstros como criaturas que precisam ser enfrentadas com o objetivo em si, do que como mais uma etapa que você dá umas porradas e continua seguindo o caminho. Isso. Sabe, você tem muito em videogame, só jogar Double Dragon, tem aquele monte de gangster, aqueles thugs que vem vindo, você tem que ir dando porrada, que eles estão só te irritando, te atrapalhando pra você chegar no chefe de fase. Né? O monstro não precisa ser isso. A gente tá falando de D&D, mas a gente tá... Qualquer sistema, na verdade, tem monstro. Pode ser os Formores do jogo de lobisomem. Pode ser os Formores do jogo de lobisomem. Pode ser os malucos no jogo de Cthulhu. Pode ser... Os malucos. Pode ser os Hitmark no jogo de mago. O que mais? E já tive muitas histórias... Deixa eu terminar o raciocínio. Muitos DMs colocam monstros no jogo como os thugs que vêm no Double Dragon, né? Você tem que andando, eles estão te atrapalhando, dá porrada neles pra você chegar onde interessa. O mais legal é se os monstros tiverem um objetivo em si.
tem o sacerdote, voltando àquele exemplo, o sacerdote de Orcus está coletando artefatos para trazer orcos para o mundo e colocar o mundo numa era de terror e destruição negra. Mas ele só não sabe o que ele vai fazer depois que ele conseguir, né? Mas antes ele invocou uma tribo de kobolds. Ele vai vender lanterna, né? Porque o mundo vai ficar escuro. É verdade. Acho que se você chega, todo vilão quer destruir o mundo, se você chegasse pra ele e perguntasse, mas você quer destruir o mundo pra quê? Onde você vai morar? Acho que ele para, né? Fala, ou então te dá um tiro, né? Cala a boca! E o sacerdote de Orcus acabou invocando ou contratando uma tribo de kobolds para provocar caos e destruição para distrair os aventureiros. Beleza, é uma etapa a ser enfrentada para você conseguir chegar no vilão. Mas é muito mais interessante se esses kobolds forem um problema em si. Porque você começa a história com o local e depois vai para o geral. O local então começa com kobolds estão atacando vilarejos ou estão atacando fazendas. Então eles são uma ameaça que tem que ser enfrentada. Depois os jogadores descobrem que os kobolds na verdade foram contratados ou invocados pelo sacerdote de Orcus. Mas o legal é que, por mais que eles descubram isso, os jogadores, como você os colocou como um problema para a região onde eles vivem, eles ainda vão querer continuar caçando os kobolds e enfrentá-los, porque enfrentar os kobolds tem um objetivo em si, entendeu? Ou então você coloca, porque os jogadores precisam chegar no nível 4 para enfrentar um sacerdote de Orcus, eles estão no nível 2. Olha o XP. Você tem, é sempre assim, o que está acontecendo, as engrenagens atrás da cortina, né, atrás do palco, e o que está acontecendo na frente. Você precisa dar XP para os jogadores para eles poderem chegar no nível 4 e conseguirem enfrentar um sacerdote de Orcus. Então você tem que colocar uns monstros. Beleza, então você coloca um discípulo dele, um aprendiz dele, que sequestra umas crianças na cidade onde os jogadores estão e leva por uma tumba para fazer um ritual. Sabe? Aí você inventa a desculpa que você quiser, entendeu? Que ele precisa acumular almas numa adaga porque o sacerdote de Orcus vai usar. Então ele contrata os hobgoblins como seguranças. É só uma etapa que os jogadores têm que enfrentar para poder ganhar XP. Mas você coloca isso de uma maneira que os jogadores se sentem impelidos. Nossa, peraí, 2 crianças inocentes foram sequestradas. Eles param o que estão fazendo e vão lá na tumba. E aí eles vão enfrentar fantasmas, enfrentar estátuas, enfrentar armadilhas, enfrentar esse discípulo no final, ter uma grande batalha, entendeu? Você faz como se fosse um subchefe, mas que tem significado para os jogadores. Esse subchefe não é um vilão, é um monstro. Porque ele não tem relação nenhuma com os jogadores, está lá só para matar 2 crianças inocentes. Mas o legal é que os jogadores sentem que tem um mundo em volta deles e que eles conseguiram alguma coisa. Eles atingiram um objetivo. Eu acho que o grande lance é você colocar um pouco de sal, na verdade, no monstro. Você não ter um monstro o monstro pelo monstro. O lance é você tentar dar um pouco de tridimensionalidade. Deixar o monstro mais real, ou mais plausível. Ou pra ser lembrado, exatamente. O lance é você transformar o vilão o monstro em algo interessante. E não só os goblins que você matou. Isso, e pode ser qualquer tipo de monstro, né? Pode ser um animal na floresta. Como no filme A Sombra e a Escuridão. Sim, do leão, não é? Os leões são só leões. Mas e são monstros, né? Dentro do nosso definição de monstro. Ainda assim, o diretor, o cinegrafista conseguiram dar um clima para a história que, poxa, é legal. Eles se tornaram 2 animais que você começa a imaginar que eles são monstruosos mesmo, né? Tem isso, os nativos falam história sobre eles. Primeiro o roteirista estabeleceu uma amizade entre um dos construtores do trilho do trem com os protagonistas, isso. Com o Michael Douglas e o Val Kilmer. E aí logo depois que estabeleceu uma amizade com o cara, e logo depois um dos leões come esse cara. Quer dizer, o coitado tá lá só pra morrer, né? Pra você ficar com raiva dos leões. Até quando um dos leões é morto, né? O outro fica pior. E ele construiu-se todo um clima em cima da história dos leões que eles se tornaram monstros, não simplesmente animais que você está enfrentando. Pode ser um pequeno goblin, pode ser um pequeno kobold, pode ser qualquer coisa. Você pode dar essa temperada, né? Jogar esse sal para que um dia os seus jogadores falem, putz, lembra daquele monstro que a gente enfrentou? Acho que essa é a nossa ideia, né? Eu lembro de certos monstros que estava debaixo naquela dungeon, debaixo da catarata. Nossa, aquilo foi fantástico. Eles lembram isso de Isso sem que você tenha que pegar os livros e ficar, putz, eu vou
ter que mudar alguma coisa na regra para isso. Não, sem esse trabalho, o trabalho estético. Muita gente gosta de ficar criando monstros novos. A 4ª edição do Dungeons and Dragons facilita muito a criação de monstros novos. O antigo World of Darkness ele facilita muito a criação de monstros únicos, especialmente no sistema de lobisomem e no sistema de mago, né? As pessoas ficam insistindo no Hitmark, né? Pô, tem tantos monstros legais que você pode fazer no mago. Muita coisa que você pode fazer. Você não acha nada de errado. Tem monstros. O blog do Vorpal. O blog do Vorpal colocou, cara, uma matéria na dungeon ninguém pode ver você gritar, que ele adaptou os aliens, sabe, do filme Alien Oitavo Passageiro para a 4ª edição. Ficou muito bom. E eu com certeza vou usar. Mas tem tanto monstro nos livros. Se você joga D&D, se você não gosta do D&D 4ª edição, se você ainda está jogando no 3.5 e vai ter material pro resto da sua vida, porque a OGL ainda está funcionando e a Mongoose Publishing continua publicando coisa para 3.5, você tem 5 Monster Manual, só da Wizards. Além de uma coisa muito boa que é o Savage Species. Savage Species, do Sword and Sorcery, que é a White Wolf, que a Artaus pela White Wolf lançou, teve 2 monstros Compendium Incarnations, um negócio assim, né? Que te permite você, o Savage Species eu acho legal porque permite você colocar exatamente o tempero no monstro clássico. O Savage Species. Isso que é uma coisa legal. Você pode fazer com que os seus jogadores estejam enfrentando orcs. Um exemplo é aquele livro do A Thousand Orcs, que é do Reservatório, do Drizzt. Ele enfrenta aproximadamente 1000 orcs ao longo do livro. Não tudo de uma vez, né? Os grandes vilões do livro são os orcs. Primeiro que tem o Rei Orc, é o não sei o que, Many Arrows, não lembro o nome dele. Que é o grande. Isso é uma chacina, né? Quase 1000 extinguiu a raça. Foi uma coisa fudidaça, assim. E ele vai enfrentando orcs ao longo da história. E é só orc, cara. Só que cada orc que ele enfrenta numa situação diferente. Os orcs têm características diferentes. O Salvatore descreve, às vezes, grupos inteiros de orcs. Que orc é bucha de canhão, né? Mas eles ficam memoráveis. É uma coisa que você pode fazer no seu jogo. Você vai colocar kobolds. Eu gosto muito da ideia do kobold. Porque o monstro que sozinho é patético. Você pisa nele. Mas eles nunca vêm sozinhos. É sempre assim, 12 de uma vez, né? É que eles fazem montinho em você, né? Cercam. Então, o legal é isso. Descreva os kobolds de maneira diferente, né? Os minions são vestidos em trapos. Os skirmishers, eles estão com lanças e usam armadura de couro. Aí tem os outros que tem um escudo que é feito de carapaça de dragão. Tem aí tem sempre aquele bichinho que ou é um sacerdote que tem um bastão com uns ossinhos, ele usa como é que chama aquele negócio? Tipo um crânio de lobo na cabeça e tá todo pintado. Quando eles enfrentam esses caras de novo, você pode até usar o Wyrmpriest novamente. Mas aí você descreve ele diferente. Descreve ele com uma capa e usando um peitoral de ossos, sabe? Faz com que ele, na verdade, é verde, não vermelho. Então, se você dá esses pequenos detalhes, a ficha que você está usando é a mesma. Mas você descreve o kobold diferente, os jogadores vão achar vão entender que são monstros diferentes. Por exemplo, você coloca um dos kobolds, por exemplo, ele usa a espada, os kobolds que ele enfrenta daquela vez, né? Na sessão seguinte, usam a espada amarrada no braço, como uma lâmina, ao invés de segurar a espada. Os jogadores eles se lembram disso e dá essa característica única pro monstro. Me lembrou aquela dica que a gente deu falando sobre Ravenloft, né? Você muda alguma coisa estética no monstro, que não vai mudar a regra, mas o jogador já vai olhar para aquilo de uma forma diferente. Peraí, mas o que está acontecendo com isso? Se você fizer, eu já fiz isso, cara. Você põe o tigre verde. Entendeu? Os jogadores estão numa selva. Eu vou achar que o He-Man vai chegar logo. Nossa, que foda, hein? Nossa, que puta do fundo do baú. Então tá. Então põe o tigre azul. Tá? Você põe o tigre azul com anil com listras azuis. Sabe? Isso é LSD, parceiro. Mas tudo bem, vambora. Okay. Sabe? Você faz isso, você faz a Ilha Dinossauro. Você pode colocar só 3 dinossauros, cara. Desde que você mude as fichas, desde que você fique mudando a descrição dos monstros, você não precisa nem mudar a ficha. Se quiser, você pode colocar o mesmo monstro medium e o mesmo monstro de novo mais pra frente large. É mais fácil fazer isso na 3.5 do D&D do que na 4. É mais fácil fazer isso no True 20 do que no D20 System. Mas você pode fazer essas pequenas mudanças. Põe um ataque a mais no monstro, sabe? Mas você nem precisa. Você pode mudar a descrição, entendeu? Esse dinossauro é bípede e aquele é quadrúpede. A estética, é isso? É o mesmo ataque, só que ao invés dele atacar com a mordida, você estabelece que aquele ataque é com a cauda.
No Parque dos Dinossauros, por exemplo, que é uma história de que se enfrentam... Os dinossauros são monstros, né? O vilão acaba sendo o gordinho, o Thomas Nedry. Não. No livro, o vilão é o Hammond. No filme, eles colocaram ele como o vovô bonzinho. No livro, ele é o grande filho da puta da história. Então, ele é que é o vilão, que sacaneia tudo com o Thomas Nedry que tá roubando as coisas. No final, os dinossauros são todos... Os antagonistas são carnívoros. Eles vão te atacar mordendo. Mas é bem diferente o tiranossauro dos raptors, né? E é basicamente a mesma coisa, eles querem te comer. Eles querem te comer. Só que eles usam estratégias diferentes, né? Os raptores do tiranossauro. Isso eu acho que é uma dica legal, você variar a estratégia também, a forma que o seu monstro age. Tem razão. Se você faz uma aventura só com kobolds, os kobolds sempre fazem emboscada, os jogadores começam a ficar espertos. Sei lá, tem várias maneiras de você apresentar o mesmo monstro. Isso, tipo, se você põe o Fomorian saindo do peito de um cara toda vez, os seus jogadores vão começar... você pode... O lance de Formor. Você não precisa fazer o Formor ser sempre o cara deformado. Por que ele não pode ser aquela menininha de 13 anos bonitinha, com carinha de nenê? Inclusive na mitologia, de onde eles são tirados, tem os Fomorians que são terrivelmente deformados e aqueles que são muito belos, né? Então você pode... Assim, você não precisa nem mudar a ficha. Formor vai ganhar mais 1 de força, tem um ataque com garra e sei lá. Ou numa campanha moderna. Os jogadores entram num bar, depois de um tempo, eles já ficam de olho nos caras grandes carecos usando jaqueta de couro. Eles já sabem que eu vou enfrentar aqueles caras. Então começa a mudar. Você está fazendo uma aventura de espionagem, ou uma aventura de ação, ou uma aventura que os personagens são mercenários. Você está sempre colocando os thugs grandes fortes com jaqueta de couro. Numa sessão, coloca que eles estão enfrentando chineses, então é todo mundo artista marcial de 1,60 m. Jogadores... Um tipo de thug que me chamou a atenção foi no Super-Herói Americano, o primeiro episódio. Não sei se você lembra, mas são todos caras com camiseta branca, carecões, óculos escuros. Inclusive as mulheres, né? Branco, inclusive as mulheres, careca. Óculos escuros, aquelas calças militar pretas, todos muito igual. Mas num visual muito estranho, muito diferente do que a gente está acostumado. Poxa, só essa coisa ainda eram, né, jagunços. Jagunços. Tudo jagunços. Mas nossa, que deve ser isso, né? Uma campanha de terror, por exemplo, se você põe esqueletos se levantando do túmulo o tempo todo, prepare-se para ver seus jogadores entrando no mausoléu. Quando você começar a descrever, eles vão começar a destruir os esqueletos. Por mais que eles sejam só esqueletos, porque você está colocando... Os esqueletos estão sempre se levantando. Entendeu? Faz uma diferença, por exemplo, se você está fazendo já há muito tempo os esqueletos, os jogadores entram e os esqueletos fazem emboscada e se levantam depois, varia um pouco, colocando esqueletos fazendo ronda. Entendeu? Os esqueletos já estão ativos antes dos jogadores chegarem. Ou esqueletos nas paredes. Mas de maneira geral, fazer os jogadores pararem, cortarem esse... Eu tive muito problema com isso. Eu descrevi um mausoléu, a primeira coisa que os jogadores saíram era quebrando os cadáveres que estavam nas paredes. Então a nossa primeira dica, a nossa primeira colocação é quebre a previsibilidade. Saia da mesmice. Saia da mesmice. Outra situação que eu acho que chama atenção é a situação do Alien, o 8º passageiro. Para você ter um monstro, uma criatura, um vilão, você está preso com ele. Ele quer te fuder. E são duas histórias. Você pode fazer duas histórias diferentes. Vamos usar o seu exemplo do Alien, o 8º Passageiro, uma aventura de RPG futurista. No Alien, o 8º Passageiro é um monstro. No Aliens, o Resgate, é uma ninhada de monstros. Mas eles são igualmente ameaçadores. Você pensa assim, nossa, teve escalada, né? Como é que faz o 3? No 3 volta a ser um monstro só. Porque a situação de cada história determina se um monstro só já é o suficiente para aterrorizar ou se você precisa de um exército de monstros. Mas é um excelente exemplo. Os jogadores estão presos com o monstro, não tem como escapar. Ou então tem. Aí a gente entra no Survival Horror. Você tem uma rota de fuga, ela não é direta e você nunca sabe onde o monstro está e onde ele vai atacar. E estar preso com o monstro não precisa também estar fechado, né? Pode ser a situação, você tem o tigre que saiu de Woodstock, o tigre azul, e você está numa floresta. Né? Não, vamos deixar o tigre na cor verde mesmo, meio pacato, porque ele fica mais camuflado na floresta. Tem uma ilustração de Dark Sun que tem um cara que tem um tigre verde, não tem? Tem. Que tal um tigre cinza? Seja, um tigre invisível. Você está na floresta com ele. Né? Você está preso na floresta. Vocês não são personagens que sabem lidar com floresta, com matos, não são mateiros. Uhum. Você está preso com ele na floresta. E ele está te caçando. E você inverte uma coisa muito comum nos primórdios do RPG, que era assim, né? O jogador, o aventureiro, vai até onde está o monstro. Né? Você inverte Aí a situação. inverteu, agora você está sendo caçado pelo monstro.
E como Na semana enfrentar passada- esse monstro, Na semana né? passada, alguém escreveu pra gente, acho que foi o Charlie que escreveu pra gente sobre Survival Horror. Sim, Foi? na verdade foi... Eu não me lembro. Faz tanto Não, tempo foi- que a gente leu aqueles e-mails. Neto, você não sabe disfarçar quando você está sendo cínico. Eu sei, às vezes é problema. Cara. Mas a gente andou pensando sobre, eu andei pensando sobre isso, e você não precisa. O grande legal das histórias de survival horror é que você não sabe quem vai morrer, você não sabe quem vai sobreviver, na verdade. Num jogo de RPG, se você sair, é muito chato você sair matando alguns jogadores, né? Você tem 6 jogadores na mesa, sobrevivem 2. Você não precisa fazer isso. O monstro, que é o tigre na floresta que te ataca de vez em quando, ou a anaconda, ou o alien na estação Ou espacial, predador. ou o predador, é um filme ruim que dá uma boa história. Nossa, você me trouxe más lembranças. Eu fiz uma vez um jogo que se passava na Guiana, usando o sistema de World of Darkness, mas era usando ficha de mortais, usando o Caçadores Caçados. Que os monstros eram uma tribo de índios que estava tentando impedir os jogadores de chegarem numa cidade perdida. Uma coisa meio Indiana Jones, assim, só que nos tempos modernos. Eles eram os monstros, porque eu os descrevia de maneira monstruosa. Eles eram muito magros e tinham deformidades, sabe? Na verdade era tudo meio de maquiagem. Eles atacavam com venenos de venenos mortais ou coisa que paralisava. Enfim, eu os deixei monstruosos. E eles atacavam, eles nunca sabiam de onde eles iam sair. Os jogadores, parecia que os índios estavam sempre sabendo onde os jogadores estavam. E esse é o lance. Eu, sem querer, fiz uma aventura de survival horror. Porque eu não matei ninguém. Sabe o que você faz? O que o jogador tem mais medo nessa vida? É morrer. Perder o personagem. Então, beleza. Dê grandes quantidades de dano. O monstro chega e te dá, sei lá, o ataque do monstro no Storyteller são 6d10. Sabe? E o jogador 6 dados de dano. São 6 dados de dano. Os jogos mortais eles vão ter o quê? Vai ter vigor 3, vigor 4. Depende, se for dano letal, ele nem absorve. Mas é que fica chato. Na aventura de mortais você tem que deixar. Trinity tem uma regra dessa. Se você tem vigor 3, você pode. Você absorve com a metade do seu vigor. Isso, absorve com o seu vigor arredondado para baixo. Eu usei uma regra parecida com isso. Não tinha sido Trinity naquela época, mas eu usei uma regra parecida com isso. Eu deixei os caras absorverem porque senão ia ser mortal demais o jogo de mortais, né? E faz isso. O alien aparece e dá dano nos caras. Ele aparece e quase mata. Aí você põe os med packs, uns health packs para os jogadores, mas você não deixa os jogadores perceberem que você está regenerando eles. Faz eles acharem que eles escaparam da morte por pouco. Por um tris. Eu acho que outra coisa legal para você variar um monstro é o item, o artefato, o objeto, uma coisa característica. Por exemplo, né, o Fred Krueger. O que diferencia ele dos outros Jason da vida? Ele tem as garras. Visualmente é aquela luva de beisebol com as navalhas, né? E é o que chama muita atenção. Todas as histórias do Fred Krueger, você vê a parede riscada, é a marca dele, né? É a assinatura. É a assinatura dele. Isso fica muito legal, você colocar isso num monstro. Tipo, nem que seja uma espada que ele usa, ou... Não, ou então o próprio poder. É a espada que grita, olha só. Não, ou então o próprio... seria o Carsus. Carsus não, é o... Como é que chama? Que era o tenente do Vecna. Como é que ele chamava? Carsus mesmo. Não, Carsus é o cara que tentou virar Deus em Forgotten Realms. Então Whatever. Cass, o Destruidor. Ele é um monstro memorável. O Vecna é um vilão. Né? É um vilão. Mas o Cass, que é o tenente dele, virou um Dead Knight, né? Ele é um monstro memorável porque a espada que ele usa é um dos artefatos mais poderosos de Greyhawk. Intrinsecamente mal, então os jogadores nunca vão conseguir usar. Tem até nome aquela espada, né? E ele é memorável porque ele tem uma espada muito poderosa e mortífera. Mas não precisa ser uma arma, pode ser o poder do monstro. No filme A Múmia e o Retorno da Múmia do Stephen Sommers, o vilão, a múmia, ele vai ganhando poder devagar. E os jogadores estão, especialmente no 2, eles estão numa corrida contra o tempo para impedir que o vilão vá ficando cada vez mais poderoso. Isso é ótimo se você quiser fazer o monstro, vilão surgir como monstro, né? E se tornando um vilão. Porque é verdade, porque a múmia ele começa como monstro, mas como foram os jogadores, né, os protagonistas que libertaram ele,
Isso no 1, né? No 2 você descobre que o O'Connor era Medjay, que a Rachel era Nefertiti não, que era ela Nefertiti, a outra era que nem você estabelece uma relação entre o herói e o monstro, vira vilão. Os Mas dois últimos aliens, os aliens viraram vilões, porque eles criaram uma relação com a Sigourney Weaver e ela com eles. Enquanto que no primeiro eles são só monstros. São monstros, os dois primeiros são monstros. É verdade, no Amúmia o Imhotep. Não, é Imhotep. Lembra daquele? Verdade. O Imhotep, ele começa como um monstro, apesar de que ele vai virando vilão, né? Porque primeiro que tem a relação, né, com os protagonistas. Quando começa a descobrir que o cara tem a tatuagem porque ele nasceu pra enfrentar ele, a outra é a reencarnação de não sei quem. Não, no primeiro filme, na Múmia, o Medjay lá, o ator que quem faz o Oded Fehr, ele fala pro O'Connor, pro Rick O'Connor, que é o... Como é que chama o ator? Brendan Fraser. Fala pra eles, vocês libertaram, agora vocês têm que impedi-lo. Vocês fizeram a merda, mas aí agora ainda é só monstro. Ah, tá. Quando a relação começa a ficar mais próxima... Porque ele sequestra a Rachel Weisz. Já vai se tornando um vilão. É uma coisa legal, o monstro vai virando vilão. Mas se a gente tá falando de histórias, como no Alien ou como no A Múmia, é uma história com um único monstro, né? Mas também você tem uma história em que, como o Aliens, o Resgate, é um único monstro, mas é um mar deles. Multiplicado. Né? Exatamente. Isso funciona, principalmente se o monstro for um monstro... Quando a gente tá falando do Kobold, você pisa nele, se ele tá sozinho. Ou se os heróis já enfrentaram o monstro, falaram, porra, foi foda enfrentar isso. Na próxima aventura, ou 2, 3 aventuras pra frente, você enfrenta a tribo deles. Não é isso? Ou então o contrário, você coloca um monstro... Isso acontece muito em videogame. Você coloca um monstro como o subchefe ou chefe de fase. Ele é muito difícil. Especialmente em Adventures, né, que ganha XP. Os RPGs, né, que configura um videogame como RPG? Você ganha XP, beleza, RPG. Você tem um monstro como subchefe ou chefe de fase. Os jogadores adquirem poder, ganham XP, ficam mais poderosos, sobem de nível. E aí nas fases seguintes, aquele monstro que era vilão aparece como um monstro errante, né? Foi o que o Rodolfo falou. Sim, mas aí você faz isso... Não. Rodolfo falou o contrário. Rodolfo falou, você enfrenta o monstro de maneira fácil e depois na fase seguinte ele se torna difícil porque você matou 3 kobolds. Só que na próxima vez você vai ter que enfrentar 20. Isso, né? O que ele está falando é o seguinte... nós tivemos que matar aquele orc no final dessa aventura. Na próxima aventura tá cheio de orc que eu vou enfrentando. O que eu ia dizer é que o DM ele tem que evitar esse erro. Enfrentou o dragão vermelho ou o dragão verde, ou o dragão branco, foi o grande vilão. O grande vilão. Ou no jogo de futurista, eles enfrentam um ser de uma raça alienígena cibernética. Só que os jogadores... Borg. Os jogadores ganham XP, sobem de nível, e aí eles vão enfrentar o mesmo cara de novo. Só que como o mesmo, ou o dragão verde, ou o Borg. Só que como eles são mais poderosos, um só não dá conta do recado. Você tem que colocar 4. E aí vira carne de vaca, né, cara? Os jogadores já estão acostumados a destruir Borgs ou enfrentar dragões verdes. O legal é você surpreendê-los. Faça isso. Deixa eles morderem a isca. Deixa eles engolirem um anzol, linha, chumbada. E aí depois você põe de novo o dragão verde ou de novo o Borg. Só que dessa vez de maneira muito mais poderosa. Eles vão tomar um couro, porque eles estão achando que vão enfrentar facilmente. E aí beleza, o monstro os vence e sai pra lá porque acontece alguma coisa que faz com que o monstro saia por aí, sei lá. Ou pensa que os jogadores estão mortos. E aí pronto, eles pensam, temos que rever nossos conceitos. Esse monstro já não é mais tão fácil de enfrentar. O que aconteceu? Por que esse monstro agora está poderoso? Qual é a diferença dele? Outra ideia que você quer falar alguma coisa? Não, eu queria abrir para uma discussão que eu não sei se é pertinente ou não. Na verdade, são duas se colocações. Se não for pertinente, a gente corta. Primeiro, é você humanizar um monstro. E a segunda é você deixar como monstro uma pessoa comum. Humanizar um monstro é legal se você der objetivos para ele. Só que você tem que tomar cuidado para ele não virar um vilão. Ele não virar um vilão. Ele pode estar se tornando um vilão. Mas você pode dar características humanas para o monstro, como o demônio que rima, como o Etrigan dos quadrinhos. Tá. Né? Ou então a múmia, por exemplo, tinha uma queda por uma mulher. Isso. Eu tava pensando num monstro que come carne humana, mas ele faz isso porque, sei lá, foi uma maldição. Ou ele não gosta disso. Ele não gosta. É como um vampiro clássico. Ele
Ele, assim, Torturado? Clássico, não. Ele é torturado. Ele não quer fazer aquilo, mas ele é compelido. Acho que não, é que o vampiro é vilão, né, cara? Acho que poderíamos usar aí lobisomens. Sim. Não lobisomens do Lobisomem Apocalipse, lobisomens da lenda. Os lobisomens nunca são vilões, eles são monstros. Mas eles são torturados porque, na forma humana, eles não querem fazer aquilo, eles se Então, arrependem. é um monstro que se arrepende do que ele faz, mas ele não tem forma. Já é uma forma de você diferenciar ali na história. Tipo, você dá um motivo pra ele. Ele não é simplesmente um monstro que você vai lá e vai arrancar a cabeça dele. Sei lá, ele não quer, ou o monstro pede pra morrer. Ele tá implorando pra você Ele tá matar implorando, ele. tipo, ele não aguenta mais viver daquele jeito e pede pros jogadores acabar com a miséria. End of misery, né? Acabar com a miséria dele. Não é com a miséria, é acabar com o sofrimento. Acabar né? com a desgraça dele. Isso, acabar com a desgraça. E a outra questão que você colocou é muito interessante. É você deixar uma pessoa como um monstro. Eu acho que tudo que a gente falou até agora cabe nisso. Se você botar uma característica na pessoa, sem precisar deformá-la ou deixá-la com uma ética hedionda, né? Os Thug, mas tem um cara lá com... Todo mundo tá com revólver, mas tem um maluco lá com uma motosserra. Olha, isso não dá muito certo não, cara. Vocês já assistiram a Balada do Pistoleiro? Não? Que aparece acho que é o Quentin Tarantino que faz o cara que só usa... Todo mundo dá tiro... Né? E aí tem o cara que ele mata com faca. Não, ele aparece e morre, toma um tiro no peito, né? Apareceu, eu mato com faca, aí toma um tiro no peito e morre. Isso não é muito certo, não. Não, mas sim. É só colocar um Tug um pouquinho mais esperto, né? Mas ele vai chamar atenção, porque, enfrentando uma galera, tem um cara com uma motosserra. É um exemplo, então ele tem uma coisa diferente. E você... Entendi. Você tá fazendo um Tug especial. Isso. Você tá fazendo assim, você tem aquele monte de Tug, de os carinhas todos iguais, só que no meio deles tem um cara que tem uma minigun, por exemplo. Ou então o Tug, todo mundo no jogo medieval, os Tugs usam só espadas, só que tem um Tug que tem 2 metros de altura e luta com uma bola de basquete. Pode ser. Eu tava pensando num machadão, sabe? Mas 2 metros de altura já pensa em basquete. Isso na quarta edição é a função dos brutos. Quando você joga na quarta edição, você coloca os minions, que é bucha de canhão, para encher o mapa, né, para atrapalhar os jogadores. Os skirmishers, eles são os hit and run, os caras que vão se mover e atacar os jogadores pelos flancos, tirar dano. E os brutos são essas criaturas que às vezes estão lá para tomar muito dano e para dar muito dano. Essa é a função dos brutos. E você pode usar tudo isso, né? Inclusive o cara com a deformidade, o monstro, o serial killer, que não tem a ver com os personagens, mas eles estão tentando impedir esse cara. Também já é um monstro humano. Entendi. Isso é interessante, né? Você ter essa temperada, né? Você conseguir dar uma temperada. Agora, no uma outra coisa que você me fez pensar é o seguinte: e quando você não deixa o jogador identificar o que é o monstro? Tipo Jason ou Mike Myers nas sequências de Halloween. O que é aquilo? Ele é um monstro. O que o Jason é? É um morto-vivo? Tá, mas não é um zumbi. Não é um vampiro, não é um fantasma, não é. O que é aquilo? Não dá pra identificar, não dá nem pra ver a cara dele. Ele é algo que tem os poderes do Predador. O Predador no primeiro filme, o Predador. Você não sabe, se você assistiu o filme, tentando se lembrar como foi quando você assistiu pela primeira vez, o que é o bicho? O que é aquilo? Porque é muito legal. Porque primeiro você vê só pela visão do Predador. Você fica observando os protagonistas pela visão do Predador. E tem um dado momento que você vê a mão dele, que ele desce lá, que o carinha matou o escorpião, que ele pega o escorpião e você vê que é uma mão enorme com garras. Tem até uma música para mostrar que ele é um monstro. E aí você vê, primeiro ele só é invisível. Depois, quando ele mata alguém finalmente, você vê o brilho dos olhos. Aí você vê quando ele vai se curar lá do tiro da bala, você vê só a perna e um braço. Quando ele dá um urro, que ele tira a bala, que ele dá um urro, você vê de longe a cara dele, né, ele todo com a máscara, de longe, muito rápido, dando um urro. É uma característica essencial de um filme de horror. É você ir apresentando o monstro devagar. Num RPG... exatamente. Num RPG, você pode fazer isso também. Os jogadores não sabem o que é, mas eles vão descobrindo devagar, né, encontrando pistas. E dá pra fazer isso numa campanha de ficção científica, dando pra eles pedaços do monstro, né, ou sangue do monstro, ou... material que ele usou, que ele excretou. Ou que ele trocou a pele dele. Exatamente, né?
ou alguma impressão que ele deu, um scanner, ele passou na frente de um scanner rapidamente, e você pega só um pedaço da informação. Mesmo em coisas do passado, você pode fazer isso com um tipo de pegada, rastro que ele deixou. Garras, né? O monstro enfrenta o jogador e deixa uma garra no escudo, por exemplo. Isso. A sombra, né? Na verdade, uma sombra pula no jogador, ele defende com o escudo, some e de repente você vê que ficou negro o escudo. Aí a gente já não sabe, já é coisa de... Você nem tá vendo direito. É o tigre invisível de novo. Tigre verde, azul, invisível. É verdade, o tigre pula, mas, sei lá, ele tem algum tipo de excremento. Ou então você pode... Na pele, que deixa ele invisível. Olha lá. Ele tá começando a pensar jogando, como eu. Você tá jogando demais com o Rodolfo, cara. Você tá, tipo assim, ou você engana o jogador. Não, dá pistas falsas. Faça o jogador achar que é um fantasma, para depois eles descobrirem que é só um tigre. Ou o contrário, eles pensam que é só um tigre que os está atacando, para depois descobrir que na verdade não, que é um licantropo. Uma das melhores aventuras que eu já mestrei em Ravenloft, que falei pra galera, vamos jogar em Ravenloft. E ficaram esperando aparecer um morto-vivo, e a aventura não tinha morto-vivo. Né? Você faz toda a propaganda de que vai ser um negócio por ali, mas não é, já chama atenção. Na Dragon Magazine, quando era editada pela Abril, em 96, eu não lembro que Dragon Magazine que é, tem uma matéria sobre falsos mortos-vivos. São uma série de criaturas que parecem mortos-vivos para os jogadores gastarem os seus poderes contra mortos-vivos, mas não são. É legal. Bom, perfumaria, eu pensei agora numa outra coisa, que é os mega monstros, né? Que é o único monstro da história. É o Godzilla, o King Kong, o Cloverfield, o Cloverfield, a história que é por si só aquela criatura. O Alien, a Múmia. Você tem também, acho que você pode também fazer isso, o Mega Monstro, mas tem mais de um monstro. Especialmente nos jogadores com níveis muito altos de poder, o filme Van Helsing. Você tem, na verdade são 3 lobisomens, né? São 2, né? Que Por sinal, pra mim, a única coisa que vale naquele filme foram os 3 minutos finais que valeram o meu ingresso. Você tem vários monstros. Você tem o monstro de Frankenstein, que na verdade depois vira herói, mas enfim, eles enfrentam... isso é complicado. Primeiro enfrentam o monstro de Frankenstein, depois enfrentam o lobisomem, pra depois enfrentar as noivas, pra depois enfrentar o Drácula. Quer dizer, você tem vários monstros memoráveis, né? Ou então você... Godzilla, por exemplo. Pode ser só o Godzilla. E os personagens vão evoluindo conforme eles vão tentando e falhando, tentando enfrentar o Godzilla ou o King Kong até eles conseguirem. Uma aventura no estilo Arquivo X, você tem o monstro da semana, né? Que é E como fazer um monstro memorável a cada semana? Quantas vezes o Arquivo X já apareceu mutantes? Você se lembra que são todos iguais? São todos mutantes, né? Depende o tempero porque que você colocou. Mutante porque viajou no tempo, outro é mutante porque viveu no esgoto, outro é mutante que foi experimento do governo. O carinha que comia fígados era bem legal. É o que eu lembro, né? Também. O Tumos. Teve até 2 episódios. Foi na mesma temporada. Os 2 foram na mesma temporada? Na primeira temporada. É o que eu lembro, é o que mais marcou pra mim. Mas aí também a gente vai entrar no, acho que o ponto mais legal. Mas peraí, no segundo episódio ele vira vilão. Porque se estabelece uma relação entre ele e o Mulder. E a Scully. É através da Scully, né? Uhum. Eu acho que a gente vai chegar num outro ponto que eu acho que é um dos mais importantes, né? Uma das melhores dicas de hoje, que é a propaganda do monstro. Que é o que... É não onde tá o tempero, é onde você vai chacoalhar o salzinho em cima do seu mundo. Aquela coisa, não, ali é a de comida. Sal, tempero. Mas é que é a analogia mais fácil que tem. Aquele é o cara, aquele é o Dr. Caligari, aquela é a caverna da Hidra. Ele fica falando disso e botando isso na mentalidade dos jogadores por algumas sessões, até que ele tenha que enfrentar. O Dr. Caligari não precisa ser nada grave, a Hidra pode ser fácil de matar. Ou o Dente de Ferro é só um Goblin com uma queixada de metal. O interessante é você ficar falando do monstro o tempo todo. Na aventura Keep on the Shadowfell, da 4ª edição, do D&D, é assim, né? Os jogadores... Pelo menos foi assim que eu fiz, né? Não me recordo agora se estava proposto isso na aventura em si. Vocês capturaram um kobold que falou do Dente de Ferro. E foi morto sumariamente depois. Vocês encontram uma carta endereçada ao Dente de Ferro.
Vocês encontram aldeões que conseguiram fugir, mas ouviram os kobolds falarem que iam levar aquilo pro Dente de Ferro. Vocês passaram as 4 sessões ouvindo sobre o Dente de Ferro até que vocês chegarem finalmente... E deu aquela sensação de satisfação, né? Quando vocês deram a última porrada, assim, que saiu voando o maxilar dele, de ferro, né? Vocês falaram, ufa, vencemos esse cara. Conta a história da Ilha do Mantícore. Ah, isso foi no AD&D ainda, tem muitos anos isso. Tava jogando AD&D. Tava jogando com meus 2 irmãos, eles estavam... Depois que eu fiz uma série de aventuras com eles resolveram que queriam voltar pra casa. Era um clérigo e um ranger, um meio elfo e um elfo, estavam voltando pra casa. E aí eu falei, beleza, eu vou fazer a volta pra casa uma aventura, né? Uma série de aventuras. Então eles andaram por um terreno estéril até chegar numa cidade portuária e pegar um navio, porque eles iam circunnavegar o litoral do país onde eles estavam para chegar no país que era a terra natal deles. E aí eles passaram pelas Ilhas Piratas. E aí eu já tinha, na sessão anterior, eu já estava falando de pirata pra cá, pirata pra lá. Só que aí os navegantes, eles ficaram falando da Ilha do Mantícore, que era mais perigoso que os piratas, ao longo dessa aventura inteira. Na aventura seguinte, o que acontece? Eles naufragam numa ilha, porque tem os piratas jogam eles estão tentando sair, o piloto tem uma falha crítica, acerta um arrecife, eles naufragam. Sobrevivem os 2 jogadores e mais alguns tripulantes com camisa vermelha. E aí... Os caras que estavam lá pra morrer, né? Eles acharam que os piratas eram os vilões, porque os piratas estavam dando a volta nos recifes, não iam conseguir chegar nele por aquele lado. O que eles pensaram? Vamos pro outro lado da ilha, porque os carinhas lá que estavam com eles falaram, olha, do outro lado tem um acampamento que são desses piratas, não lembro direito, alguma coisa assim, que vocês podem ir lá para poder encontrar suprimentos ou se preparar. Só que vocês têm que atravessar pelo vulcão, né? É um vulcão inativo, né? Eu já coloquei uma dungeon ali. E nisso eles falaram assim, mas que droga, eu acho que nós naufragamos na Ilha do Mantícore. E eles, caramba, né? Desde a outra aventura eu tô falando desse tal do Mantícore. Bom, enquanto eles estão preparando alguma coisa, que eles estão afastados dos tripulantes de camisa vermelha, o Mantícore passa e mata todos os caras. Sabe? E eles sobreviveram porque eles estavam na selva. O Mantícore não os viu. Eles só viram a sombra do Mantícore atacando e matando todo mundo, os gritos horrorosos. Gritos de horror, gritos de pânico. Beleza. Vamos fugir. Olha, eram jogadores de 9º nível. Personagens de 9º nível. Vamos fugir. Em AD&D. De AD&D. Isso é metade do que se chega. Na verdade, o clérigo meio elfo, acho que ele ia chegar até o nível 14 ou 16 só. Porque você não vai todo mundo até o nível máximo, né? Aí eles foram correndo, vamos fugir do Mantícore. O Mantícore tá atacando os caras, vamos fugir. Aí eles fugiram, chegaram na entrada de uma caverna. Detalhe, era um Mantícore, né? Era um Mantícore. Eles não viram o Mantícore, eles viram a sombra. Aí eles escutaram o rugido do Mantícore, eles entraram pela caverna. A caverna tinha tipo um S, assim, que a entrada não era reta, ela fazia um zigue-zague. Aí eles entram, eles só escutam o Mantícore pulando atrás deles. A hora que eles entram, que eles conseguem pular lá pra dentro, o Mantícore só consegue enfiar uma pata. Eu descrevo uma pata de um leão gigante, entrando e quase pegando eles assim. E eles e começando a roçar assim, tentando quebrar a pedra. Então eles vazam lá pra dentro. Eles atravessam, tem uma aventura nessa dungeon que eles encontram. Sobrou um dos tripulantes, sobrou um dos navegantes com eles, que era o Woodward. Que eles entraram, atravessaram com esse cara, saíram do outro lado, eles pensaram, nossa, e agora, né? Se o Mantícore sacar que a gente está dando a volta. Nisso eles enfrentam dinossauros na ilha, colocam os dinossauros lá, chegam até do outro lado, eles o tempo todo achando que o vilão da história eram os piratas. Conseguem atravessar a ilha, chegam no acampamento pirata e preparam uma série de armadilhas no acampamento dos piratas. Eu achei fantástico. Eu falei assim, beleza, eu deixei um monte de coisa preparada para eles poderem usar como armadilha. E eles fizeram umas armadilhas muito criativas. Nisso eles são obrigados, eles estão vendo os piratas vindo lá, né? Que os piratas deram a volta, chegaram, estão atracando, eles se escondem, os piratas descem, eles enfrentam os piratas, usam todas as armadilhas, vencem os piratas. Aí aparece um Tiranossauro Rex. Nossa. Que eles acham que eles vencemos, vamos usar o navio dos piratas. Vê um Tiranossauro, os enfrenta, quase os mata. E aí, depois que eles enfrentam o Tiranossauro, eles escutam o urro do Mantícore lá no alto da montanha. Vai, fudeu, vamos embora daqui. Correm até o navio, pegam o navio e vazam. Vocês viram, eu coloquei vários monstros. Eu coloquei os piratas, que eles só enfrentaram no final.
eu coloquei o Mantícore que eles nem viram direito, que consegui amedrontá-los, porque eu fiz um monstro que estava matando todo mundo, que estava sendo todo mundo falando sobre ele desde a aventura passada, e coloquei ele exagerado, pus uma pata gigante, né, que quase os pegou e tal. Eu fiz uma corrida pela floresta. E eles enfrentaram um terceiro tipo de monstro, que foram dinossauros, que eles nem sabiam que tinha. Foi o monstro que eles esperaram e não enfrentaram, o monstro que eles que começou a aventura e eles enfrentam só no final, e um terceiro tipo de monstro que eles não esperavam e tiveram que sobreviver. É o monstro surpresa. Tuti! Então, o Rodrigo e o Daniel, os meus dois irmãos, desse arco de histórias do Lítanos e do Stygius, que são os dois personagens, é a história que eles melhor se lembram. Toda vez que a gente fala de Lítanos e Stygius, eles não começam pela Guerra dos Deuses, eles não começam pelo... Esse Woodward, depois eles descobrem que era um dragão de latão. Olha, qual que é o dragão que gosta de fazer piada? Cobre. De cobre. Era um dragão de cobre que tinha dado uma sova neles numa aventura passada. Um dragão de cobre. Porque o dragão de cobre tinha enfrentado, dado uma sova, de ter pulado em cima deles. Sabe, o dragão ter pulado em cima deles. Mas só por diversão. Como eles enfrentaram muito bem o dragão os tava só querendo se divertir, né? Brincadeira de dragão é violenta, né? O dragão não sabe brincar, né? E aí é igual brincadeira de lobisomem. Ele se transforma nesse cara porque gostou dele, se afeiçoou, sabia que eles iam passar por aquele lugar, os ajuda. E ficou esperando a oportunidade de brincar com eles de novo. Não, no fim das contas ele fala assim, gostei de vocês têm um amigo entre os dragões, e vaza, vira dragão na proa do navio e vai embora, sabe? Depois que eles sabem que estão a salvos. Depois esse Woodward vai aparecer várias aventuras depois, e aí foi mais interessante, o personagem do Rodrigo passou a adorar o Woodward, vê-lo como amigo. O personagem do Daniel não quer ver o Woodward pintado de ouro, né? Mas enfim, foi uma aventura que meus irmãos, a primeira coisa que eles, quando eles vão falar do Lítanos e Stygius, nossa, lembra daquela aventura na Ilha do Mantícore? Porque eu fiz monstros memoráveis. Uma coisa que também me ocorreu agora os meus jogadores lembram de um monstro por causa da situação em que eles encontraram. É o ogro na ponte de corda. Era só um ogro. Mas ele estava no meio da ponte de corda, vocês não vão passar por aqui. Eles não vão passar assim. E todo o combate se deu com as dificuldades, né, na ponte de corda. Ficou memorável, o lugar que ele estava. E é um monstro que nem não ocupou a aventura inteira. Foi o monstro de um encontro, né? Foi um monstro de um encontro, mas todo mundo, lembra daquele ogro, que difícil que era passar por ele? O foda do sistema do World of Darkness é que você acaba fazendo vilões. Eu não consigo me lembrar nenhum monstro. Todos os meus monstros, na verdade, são vilões. Acabamos sendo vilões. Tinha alguma coisa a ver com a história do personagem. E os monstros que tinha no caminho eram Tugs. Eu deveria ter feito... Mas até o Tug podia ter alguma coisa. Neto, sim, mas eu discordo de você. Porque eu já vi mais aventuras do que joguei Aventuras Sobre Lobisomem. Mas eu me lembro de toda vez que aparecia o dançarino da Espiral Negra, que soltava a baforada de ácido, todo mundo assim... Putz, esse cara de novo, sabe? Coitado do Marcelinho. Ele era o único que caía na baforada. Mas então, eu usava, já era carne de piranha, entendeu? Puto, cara de novo. Não. Ou é carne de vaca ou é boi de piranha. Okay. Você escolhe qual dos dois. Não pode ser os dois, eu gosto boi de como é que é? Carne de piranha. Carne de piranha. Você falou isso? Eu falei, infelizmente. Nossa, tem fetiche pra tudo. Não deve ser uma carne muito gostosa, mas... jacaré gosta. Carne de vaca, eu gostaria de falar. Então, todos os meus monstros eram Tugs. Principalmente que eu estava mais interessado em criar relações dos personagens, ou seja, criar drama... Criar um antagonista vilão. E o antagonista sendo vilão para ter o laço com os jogadores. Então eu nunca me preocupei muito com monstros, deveria ter me preocupado mais. Também é um estilo muito legal. Que é legal, então, essa coisa de como o monstro vai se tornando vilão, né? Exatamente, você pode, é perfeitamente válido você evoluir um monstro de vilão. Né? Ou não precisa ser aquele monstro, aquele indivíduo, pode ser aquela categoria de monstro, como nós vimos, voltando ao exemplo do Alien. Eles começam como monstros no primeiro e no segundo filme, nos dois tipos de monstros, aqui é um monstro só e um exército de monstros, e no 3 e no 4 eles viram vilões. Eu achei engraçado a gente conversando, porque eu acho que o monstro mais famoso da literatura qual que é? Tubarão? Não, o monstro Frankenstein. Frankenstein, que não é um monstro, é um vilão. É um vilão. Né? Putz. Eu acho que um bom exemplo de monstro, que a gente acha muito na mitologia grega, é o Minotauro. O labirinto. Uhum.
É um bom exemplo. Aventura clássica de D&D, né? É, Você verdade. tem a dungeon, você tem um monstro no final dela. Mas isso aí é um outro podcast que a gente vai fazer falando sobre mitologia, né? Que a gente acaba tirando muita coisa dessa mitologia, seja lá em qual era você queira jogar. Sempre volta ao início, né? Sempre volta. Bonito isso, né? É poético, senão até romântico, não? Não é. Numa noite de chuva, sempre volta ao Literatura de início. fantasia, eu tenho a impressão de que os grandes monstros clássicos são demônios. Mas eu gostei de Tubarão, que você lembrou, é um monstro. É um bom filme, um bom livro. É um daqueles filmes que são tão bons quanto o livro, são raros, né? É um dos filmes que são tão bons quanto o livro. O livro não é grande, acho que ele tem... Ele saiu no Brasil versão Pocket, não está mais em catálogo, mas você acha muito facilmente em sebo. O Rodolfo me deu, Tubarão. É um livro realmente bem legal. É bem diferente do filme em alguns aspectos, né? Lembrando que foi o primeiro sucesso do Spielberg, né? Foi de 75, né, cara, com Roy Scheider. Não vejam Tubarão 2. Nenhuma sequência chegou, mas o primeiro é bom. Grande monstro. Então, exemplos de monstros para os nós. Então vamos agora, leia, ouça, sessão. Veja, ouça e leia. Muito bom, muito bom, muito bom. Filme Tubarão, o livro Tubarão. Porque o filme é mais acessível, o filme é mais fácil de achar do que o livro. E você gasta só 2 horas no filme, né? Pra quem tem preguiça, realmente é bem mais fácil. Mostra um único monstro, né? De maneira... Outro filme do fundo do mar, que mostra... São 3 tubarões. E são tubarões, mas eles são únicos. Eles têm características únicas. São explicadas ao longo do filme, que os tubarões eles são 2 tubarões azuis e um tubarão branco, eu acho. Que é uma tubaroa. Que ela é tipo a chefe, sabe? Que ela é mais inteligente. Os tubarões fazem emboscada, porque são tubarões geneticamente modificados. Inclusive, eles nadam pra trás. Tubarão não nada pra trás. Tubarão é um peixe que não nada pra trás, ele só nada pra frente. Que assustador. No filme, ele nada pra trás. Faz com que fique o tubarão assustador. Porque ele é inteligente pra caramba. Os tubarões são inteligentes pra caramba. E fazem emboscada. Eles não se comportam como tubarões. E tem... do fundo do mar, pra mim, eu não consigo lembrar o diretor do filme, mas do fundo do mar, pra mim, tem a morte de personagem mais chocante do cinema. Que, como a gente tá recomendando para as pessoas assistirem, eu não vou contar. Bom. Tá? O filme é com aquele Thomas Jane, que fez Justiceiro, com a mina que fez... a outra protagonista, ela fez... Cara, eu não consigo lembrar um grande filme que ela fez. Ela também fez Wing Commander. Que ela é a pesquisadora com Samuel Jackson e com LL Cool J. Que ele é o personagem mais interessante, que ele é o cozinheiro esquisitão. É muito legal. Que tem um papagaio. É um filme muito bom, de monstro. Que é uma abordagem diferente pro tubarão. Entendeu? São os 2 filmes com 2 abordagens diferentes pro monstro e tubarão. Vem cá. No filme da... Como é que chama? O Premonição. A morte é vilão ou a morte é um monstro? A morte é uma filha da puta, na verdade. Na morte ela joga The Incredible Machine. Né, então, na acho verdade... que é um monstro, acho que é um monstro. Ela é um filho da puta. Ela é a morte, ela é uma força da natureza. Não sei, pode ser. Não, mas ela fica perseguindo os personagens. Ela tem uma relação com os personagens. Mas você não tem um diálogo com ela, você não tem confronto de ideias. Uma característica do vilão é que você confronta ele intelectualmente. O vilão tem que ter uma relação com você. Não precisa ser só isso. Por exemplo, a morte estava matando todo mundo porque os caras trocaram de assento no avião. Nós falamos de filmes. A quadrilogia Alien, para mostrar várias maneiras diferentes de você fazer monstro. Godzilla japonês. O Cloverfield, Predador. King Kong. Jason. Na literatura eu recomendo A Thousand Works, do R.A. Salvatore, que é verdade. O que mais de literatura, hein? Stephen King é muito bom nisso, porque Christine, Fido, os livros de Stephen King, It, é muito bom pra monstros. Carrie Estranha é um vilão. A Carrie é foda quando você tem um protagonista que é o vilão, né, cara? Vamos ignorar Carrie Estranha. Saco de Ossos. Saco de Ossos. It, o palhaço é um vilão. O palhaço... Não é palhaço. O It, a coisa. Tem uma pra cada pessoa ele é uma coisa. Tem o moleque. É que todo mundo lembra que é do It. Acho que é porque tá na capa do VHS. Então. Por sinal, muito bom o filme. Stephen King eu acho bom pra esse tipo de coisa. Qualquer filme de terror. Halloween. A Noite do Espanto. Sexta-feira 13. A Hora do Espanto. Sexta-feira 13.
A Casa do Espanto tem uma coleção de monstros muito boa. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo é... O Fred. O Fred Krueger. Fred Krueger, A Hora do Pesadelo, que é Nightmare in Elm Street, não é? Elm Street. Qual que é aquele que é com o marido da Susan Sarandon? Da Susan Sarandon, que ele é um vampiro. Chama House. Em inglês chama House. É A Casa do Espanto. A Casa do Espanto. Que é muito legal. Que tem o 2 também, que é muito bom. Que são filmes de terror da década de 80, tinha muita essa característica, né? Que mais? Literatura. Eu acho Literatura de monstros. Você tem o Drácula de Bram Stoker. Jurassic Park. Parque de Dinossauros Parque de Dinossauros, a continuação Mundo Perdido, são monstros. A maneira fantástica de você colocar monstros animalescos, não monstros inteligentes. O próximo livro do Michael Crichton, que Deus o tenha, né? Que é o Next. Desculpa, não é o Next. É o Prey. O Prey. Presa. Isso mesmo. É muito bom porque o monstro são nanorobôs e ele tem todas essas características. O monstro tá lá, tá se desenvolvendo, tá evoluindo e o protagonista tem que fazer alguma coisa a respeito, senão... Congo tem os monstros muito bons, que são os macacos. Os macacos brancos. Se você não viu o filme, não veja. O filme eu achava bom, até ler o livro. Depois que eu li o livro, cara, o filme é uma merda. Até que o Michael Crichton não teve participação, não teve envolvimento na produção do filme. Eu tive a felicidade de não ver esse filme e a infelicidade de ver o Esfera. Não vejam Esfera. Mas de monstro, então o Congo é bom, que tem uns monstros muito bons, que são os gorilas. Que mais? Que mais de literatura? De fantasia? Mesmo o primeiro livro do Michael Crichton, o Enigma de Andrômeda, a Bactéria. A Bactéria é um monstro muito legal, que é um nível completamente diferente de monstro, né, cara? É muito legal. É bem inusitado. Você tem o livro O 7, do André Bianco. É muito legal, porque você tem uma mistura de monstros com vilões. Porque alguns são monstros, outros são vilões. Exatamente. O 7 é muito bom. Aquele do Drizzt, do Salvatore, o Rios de Prata. Esse eu não li. Eu não li a primeira trilogia. Tem o Artemis Entreri, que ele é o vilão. Artemis Entreri é o vilão mais patético da literatura, na minha opinião. Né? Mas ele é um vilão e tem um monstro muito legal, que é aquele dragão demoníaco que tá lá nas minas. Né? É um Balrog, mas dá pra você ver a diferença entre um e outro. A mina dos anões está abandonada porque existe um horror, um monstro lá dentro. O Tolkien falou sobre isso. No jogo Far Cry, tem os gorilas mutantes, que são um saco. É um saco. São os monstros. Tanto é que quando eu fui jogar o jogo de novo, eu pulava as fases, cara. Eu joguei o jogo acho que 7 vezes. Eu falo 11, mas de verdade, do começo ao fim foram 7. Isso Nossa, pra mim, vai gostar de um jogo. Não, e pra mim pra mim é mais extremo ainda, porque eu gosto de jogos curtos, de 10, 15, 20 horas pra acabar, porque eu costumo jogar o jogo uma vez só. Acaba o jogo, pulo pra outro. Eu nunca joguei Final Fantasy porque eu acho um saco. Um jogo que você tem que dedicar 90 horas da sua vida pra ele. Mas o Far Cry eu gostei tão absolutamente daquele jogo que eu acho que do começo ao fim eu venci ele 7 vezes, em todos os níveis de dificuldade. Depois no modo... Tem um modo lá que você joga a fase de novo pra ver se você acaba ela mais rápido. Depois eu ainda usei um cheat, porque assim, o legal do Far Cry é que você tem várias maneiras de você vencer cada fase. Você pode sair tipo Rambo matando todo mundo, você pode usar um cheat para ter 999 balas do rifle sniper e matar todo mundo sem ninguém te ver, que eu acho fantástico fazer. Você vira o monstro, né? Eles estão presos aqui comigo. Tem no Watchmen isso, né? Tem quando o Rorschach vai pra cadeia. Pra cadeia, que é o cara, você tá preso aqui. Não, vocês não entenderam. Vocês estão presos aqui comigo. Não, mas aquele cara também... Então no Far Cry tem as fases dos gorilas mutantes que eu acho um pé no saco. Mas eles são um bom exemplo de monstro, porque eles pulam em você, eles pulam 500 metros, você tá com a armadura total e a vida total. Um ataque do gorila tira toda a armadura e outro ataque tira toda a vida. Né? É um porre aqueles gorilas. Mas o clima que o jogo... Tirando isso, o clima que o jogo faz, especialmente na primeira fase em que os gorilas estão soltos, que você passa por cima de passadiços ou de pontes e você vê os mercenários lá embaixo enfrentando os gorilas, que você pode ficar parado e vendo, cara. Eles, sabe, você joga várias vezes a mesma fase, tem vários resultados diferentes dos mercenários enfrentando os gorilas. E é muito legal que ele apresenta aquele clima de terror. Você vê vários gorilas matando os caras, de vez em quando vem um que pulou na ponte lá do outro lado, e você pensa, ai meu Deus, os gorilas que estão detonando os caras lá embaixo, vem um na minha direção. Eles exageraram um pouco no fato de que os gorilas te matam com 2 golpes, sabe? Mas, de maneira geral, é muito legal. Um da atualidade que saiu... Mas a gente tá esquecendo de falar de monstro inteligente, monstro que faz estratégia. Não, mas...
Só continuando nos jogos, um que saiu agora, chama Dead Space. Ah, eu tô louco pra jogar esse jogo, mas acho que minha placa não aguenta. Muito bom, assim, apesar de o jogo ser um clichê, a narrativa dele tá muito boa. Basicamente, é uma estação espacial que perdeu a comunicação com a central, então enviaram uma equipe de engenheiros. Ah, você é descendente do Gordon Freeman, Sim, né? Que é o cientista ninja. Então você tem o seu equipamento de engenharia, você tem uma roupa especial para você conseguir andar no espaço, e só. A sua primeira arma, na verdade, é uma rebitadeira. E assim, o jogo apresenta os monstros de maneira muito legal, entendeu? Você chega na estação, não tem comunicação, não tem pessoas, não tem vida, mas você vê várias manchas de sangue, sinais de luta. Vira e mexe você acha um corpo mutilado no chão. E quando aparece o primeiro, que é o primeiro Tug, né, que já teve todo aquele crime, toda aquela propaganda, você vê nos diários de voz, as pessoas gritando, parece o primeiro monstro, que é o Tug. Vendo os diários de voz. É porque você vê mesmo. Tem o diário, a fotinha da pessoa e a onda... A waveform. E na hora que aparece o vilão, você caga nas calças. O monstro é um Tug, é um bostinha. Aí você já tá cagando nas calças. É como o primeiro monstro do Doom 3, né? Eu não diria do Doom 3, eu diria o primeiro Alien do Alien vs Predador 2. Aqui, na verdade, não tem Alien, né, cara? Você morre na primeira fase inteira. São duas fases sem enfrentar nada. Só o ambiente. Você tem certeza que tem Alien, né? Eu vou falar uma coisa, não me batam. Mas... Star Wars Episódio 1. O Darth Maul? Darth Maul é um monstro. Mas ele tem uma puta propaganda, porque é a primeira vez que nós fomos ver um guerreiro Sith fora o Darth Vader. Né? Então ele usa tudo isso, ele tem toda a estética diferente, ele tem uma puta propaganda por trás dele. Ele tem uma arma diferente. Ele tem uma arma diferente, que ele é só um monstro, ele não é o vilão. Tem razão. Monstros inteligentes ou monstros que fazem estratégia, um bom exemplo é a ninhada do gibi dos X-Men. Especialmente depois que eles descobriram que se infectassem mutantes eles teriam superpoderes. A ninhada é um vilão recorrente que eu não canso de ver, cara. Eles são... não, vilão não, perdão. Eles não são vilões, eles são monstros. São monstros inteligentes que sacaneiam os X-Men das piores maneiras possíveis toda vez que aparecem, exceto quando o Jim Lee tá escrevendo, que ele não sabe usar a ninhada. Mas A gente pode voltar pra descer aquela estrela do mar gigante. O Starro. O Starro. O Starro é um grande monstro. O Starro é um grande monstro. Na Marvel, nos Vingadores, tem a Hydra, que você pode usar o monstro humano, que são Tugs, né? Mas eles não têm muita relação com os Vingadores, eles são gente que você vai dar porrada, mas eles sempre aparecem em estratégias diferentes, disfarçados de maneiras diferentes, né? Agora atualmente o Tentáculo é muito legal. A organização, o Tentáculo. Não, e eu que tô lendo o gibi em inglês agora, descobri que o Tentáculo chama... Isso é culpa do JP Martins, cara. Ele que traduziu. O Tentáculo é The Hand. Nossa. Virou Tentáculo. E é melhor do que chamar... Que grupo é esse que você tem? A mão. Tá bom. Em português fica melhor o... Não é nem a mão negra, né? É a mão. É a mão. Tentáculo ficou muito melhor. Realmente porque é um vilão... Aquele vilão que quando aparece, você acha monstro que quando aparece... Os inimigos da Tartaruga Ninja são o clã do pé, né? Clã do pé, é verdade. Quando o tentáculo aparece, é um monstro que você fala assim, putz, eles de novo? Nossa, mais uma vez. Ninja, né? Pode ser um grande monstro nas suas aventuras. Pode, bem interessante. É um monstro que você... Esse ninja do nosso imaginário, né? Ocidental. O ninja ocidental, né? O oriental também não tá perdendo nada, o oriental. Bacana. Mas realmente, ninjas são monstros muito bons de se colocar. Você pode colocar vários tipos de ninjas diferentes, com várias estratégias diferentes, aparecendo de maneiras diferentes. E uma coisa que eu gosto muito do monstro recorrente, e isso tem muito em gibi, é um monstro que aparece durante várias edições, os personagens penam para vencê-los, e aí, beleza, vencemos. Passa várias aventuras, sem nem falar deles, de repente eles voltam. É muito bom isso. O gibi do Space Ghost foi feito um gibi do Space Ghost violento, sério, muito bom, em que o primeiro episódio fica falando dos insetos o tempo todo, os insetos, aniquiladores de mundos. No final você vê um planeta que eles foram foi tudo destruído, os insetos comeram as pessoas. O que são os insetos? É o Zorak, cara. Nossa. O Zorak. Uma outra coisa. Mostra um monstro que era patético no desenho do Space Ghost, mas mostra ele como um monstro horrível, cara. E quando eles finalmente aparecem, é uma minissérie
ela foi editada nos Estados Unidos, eu não sei. No Brasil foi editada em 2007, com aquela arte pintada, muito bonita. É difícil de achar, tá me faltando uma edição, eu não consigo achar em sebo, mas se você achar, é muito bom nesse sentido. Os piratas nos gibis do Fantasma são bons monstros recorrentes. Eu lembrei de uma outra diferença sobre monstro e vilão, que é o Vingador e Tiamat. Ah, o Vingador é vilão e o Tiamat é monstro. No desenho Caverna do Dragão, Tiamat é um monstro. Não vamos falar do Vingador quando a gente falar de vilões, né? Beleza. Bom, encerramos o podcast por hoje. Podemos revelar então o nosso episódio secreto, né? O nosso próximo episódio. Dark Sun. Próximo podcast é sobre Dark Sun. Nós executamos um test drive, né? Com o Dark Sun, porque eu só conheço Dark Sun da segunda edição. Nunca joguei de fato. Na verdade, eu mais li sobre Dark Sun que eu joguei. O Netão não conhece. O Rodolfo é nosso DM de Dark Sun. Fez um jogo pra nós de Dark Sun, que foi muito bom. Eu e o Netão fomos 2 elfos atravessando o deserto, né? Foi uma história simples, mas muito gostosa. Não vou comentar. Ainda estou traumatizado. Ainda estou com sede. Olha, eu posso dizer que eu nunca mais jogo com elfos. O próximo podcast é sobre Dark Sun. Até a próxima, galera. Ficamos por aqui. Aqui é o Marcelo se despedindo. Então, vão com Deus. Rodolfo, valeu, boa noite.